Olá! Pois o companheiro boiadeiro, o amigo investidor, deve ter reparado aí que nessa semana que a gente acabou de vencer, né, o comportamento do mercado do boi gordo foi até bem melhor do que era o esperado por todo mundo aí que interage ou que influencia de alguma maneira a nossa praça boiadeira, né? Bom, o que está acontecendo é que a gente tem uma conjuminância, né, de vários motivos influenciando o mercado, né, alguns no sentido negativo e outros no sentido positivo. No final, o que aconteceu? Houve um certo equilíbrio nessa balança aí, os preços caíram um pouquinho no começo da semana, deram uma estabilizada, né, até fechar a semana assim, com a balança mais ou menos equilibrada, digamos assim, né? Bom, entre os fatores negativos que estão influenciando o preço do boi gordo, evidentemente que o maior deles, o principal nesse momento, é a gravíssima crise provocada pela epidemia do coronavírus, né, que está provocando um estrago monumental na economia do Brasil, na economia do mundo inteiro, né, e a gente não ia ficar à margem desse processo, né. Muita gente perdeu emprego, trabalhadores que continuaram trabalhando assim mesmo tiveram parte da renda cortada e aquelas pessoas que já ganhavam muito pouco, né, hoje não estão ganhando nada, dependendo quase que exclusivamente da ajuda do governo para poder comprar o mínimo necessário para continuar sobrevivendo. Evidentemente que isso tem um impacto muito forte no consumo, né? Bom, a outra questão negativa é que isso é um pouco menos intenso, evidentemente, né? Mas todo final de mês, toda quinzena derradeira do mês é de movimento mais fraco mesmo, porque nessas alturas, né, o dinheiro do trabalhador brasileiro já criou asas e foi embora, né? Então sempre existe essa queda no consumo, essa redução no consumo, né, por conta dessa questão do dinheiro faltando no bolso do consumidor. Sobra mês no fim do salário, né? E um terceiro fator que está pressionando as cotações do boi gordo é a proximidade do fim da safra, né? O tempo já está mudando, daqui para frente o pasto começa a perder qualidade e o boiadeiro que tem gado ainda na fazenda, num momento que já está cada vez mais próximo, vai ter que levar esses animais para o mercado, vai ter que fazer essa venda, né? Quanto mais próximo do final da safra ele vender, pior é, porque aumenta a oferta, aí o frigorífico aproveita para descer o facão derriçador no preço, né? Mas a gente tem alguns fatores favoráveis também e que contribuíram para criar esse certo equilíbrio aí na balança que a gente viu na semana passada. O primeiro deles é também a virada do mês, né? Quem continua empregado, o trabalhador que manteve seu emprego, ele deve receber o salário aí nos primeiros dias do mês entrante, né? E o que acontece sempre é que pegando o dinheiro do salário, sentindo a quenturinha gostosa do dinheiro na algibeira, o vivente vai passar no balcão do açougue sim, porque a preferência do brasileiro, evidentemente, que é a carne e a carne bovina, né? Então sempre existe o contrário do que acontece na quinzena derradeira do mês. Existe uma volta da população ao balcão do açougue e isso sempre ajuda a aumentar as vendas, evidentemente, né? Uma outra questão é que está tendo uma demanda muito forte por animais que estejam em condições de fornecer carne para exportação, especialmente para a China. A China voltou a comprar e voltou a comprar com bastante disposição. Nós tivemos também uma movimentação importante por parte do Egito, principalmente, né, e dos países árabes de uma forma geral, que também estão comprando bem mais do que compravam até há pouco tempo, né? Bom, com isso houve aí esse certo equilíbrio, né? E a gente fechou a semana de uma maneira até favorável ao pecuarista. Bom, o que a gente tem daqui para frente? O que o companheiro boiadeiro, o companheiro investidor devem prestar atenção nos próximos dias? Justamente nesses mesmos fatores que estão influenciando o mercado nesse momento. Vai depender só da intensidade disso, dessa influência sobre os preços do boi. Especialmente questão da Covid, a pandemia da Covid, né, que vai continuar pesando e deve pesar mais. Esse é um problema muito sério, né? Na medida em que a gente for sentindo, a economia for sentindo os efeitos disso, desse desarranjo geral, né, no mercado de trabalho, na economia em geral, né, a tendência é de que o consumo diminua e isso pressione bastante as cotações do boi gordo, né? E a outra questão é que
a gente deve ter ainda um aumento maior ainda nessa demanda por exportação, né? Então, vamos torcer e vamos prestar muita atenção nesses movimentos, né, dos exportadores e na situação geral em relação à saúde da população e as influências disso no costume. A gente vai ter também, evidentemente, conforme a gente vai chegando mais perto do final da safra, a volta dessa pressão, ou a intensificação dessa pressão negativa sobre os preços, né? Por tudo isso, né, a gente deve ter aí nos próximos dias um mercado tendendo para baixa, né? Não dá para saber se vai ter uma espinguelada geral, provavelmente ainda não, mas o mercado vai estar tendendo para baixa e o amigo precisa prestar bastante atenção nisso.